em Cristo. E eu quero compartilhar um texto desse com você, talvez você até impactar na leitura, mas vamos fazer uma leitura até responsiva com os irmãos, quando vamos participar dessa leitura. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas, capítulo 21, vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler o primeiro versículo, o segundo, são 20 versículos apenas. São 20 versículos apenas, nós vamos ler esses 20 versículos. Capítulo 21 de 2 Crônicas, nós vamos fazer a leitura responsiva. Eu ler o primeiro versículo, o segundo, para nós entendermos o que Deus tem para cada um de nós. 2 Crônicas, capítulo 21, vamos fazer a leitura desse texto, para nós entendermos como é importante a gente meditar na palavra do Senhor. Diz assim o texto da palavra de Deus, leio o versículo primeiro e o segundo, diz assim: depois Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão seu filho reinou em seu lugar. Seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá, porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao conselho que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, e ele, a ele e aos seus filhos. Pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros, e com eles levantou-se de noite e feriu os edomitas que os tinha cercado, como também os capitães dos carros. Ele também fez altos dos montes de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então encheu as vinhas, a vaca, alegrias, florestas, invisíveis, afins, o Deus da caminho para quando não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Este Senhor fez um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até o que te saíam das tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão, o inimigo dos filisteus, e dos árabes, que estão na banda dos gentios. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou
pessoas na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não deixaram filhos, senão achou a casa o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas o homem verdade e graça. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saiu-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades, e o seu povo não lhe queimou aromas, como queimaram a seus pais. Era verdade, 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos, e foi sem deixar de se salvar as ruas, e efetuar na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Eu vou ler novamente o verso 20, que eu quero focar bem nisso aqui. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos, quer dizer, morreu com 40 anos, e foi-se sem deixar de se saudar. Olha só, e o sepultaram na cidade de Davi, porém no sepulcro, não no sepulcro dos reis. Deus, a tua palavra é santa, Senhor, é uma palavra forte, Senhor, mas é uma palavra verdadeira. É uma palavra que nos orienta, Senhor. É uma palavra que nos dá, Senhor Deus, uma direção para nós procedermos conforme o teu querer e não conforme o nosso querer, Pai. Deus abençoe cada um dos teus filhos que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder aceitar, irmãos? Irmãos, o rei Josafá, ele teve um ministério muito bom, reinado muito bom. Mas a Bíblia diz no capítulo 20, no verso 31, aqui de Crônicas, que Josafá reinou sobre Judá, era da idade quando começou a reinar, de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, quer dizer, morreu aos 60 anos. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Chega no verso 35, diz o autor, olha só: porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, e procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazer navios, para ir a Tarsis. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que aliás com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, puderam. Quando a gente começa a ver essa história aqui, depois você vê a morte de Josafá e seu filho Jorão, e a Bíblia diz que Josafá ele repartiu tudo que ele tinha com os filhos, mas a Jorão herdeu o reino porque ele era o herdeiro do reino, ele era exatamente o primogênito. Só que aconteceu o seguinte: quando Jorão assumiu o reino, diz o verso 4, e Jorão, quando subindo ao reino, que seu pai havia dado, e eles se fortificaram, a primeira coisa que ele fez foi matar todos os seus irmãos. Olha só. Aí a gente vê uma história dessa na Bíblia Sagrada, a Bíblia não esconde nada, Quer dizer, o pai começou um bom ministério, um bom reinado, no final do ministério se aliou com pessoas erradas. Isso nos ensina uma coisa, irmãos: nós podemos ser um bom pai de família, mas nós temos que escolher nossas amizades. A amizade não faz a minha cabeça, engano. Você começa a ter amizade com uma pessoa, e a pessoa, ela começa a argumentar algumas coisas com você, e de repente você está pensando como ela. Esse é o problema de muitas pessoas. Esse aqui é um exemplo típico disso. Josafá, ele acabou com o seu reinado no final de sua vida, porque se alinhou exatamente com o rei de Israel, com Amazias. Então, quer dizer, quando a gente vê essas questões, nós temos que tomar muito cuidado como pai, como mãe, como filho, filha, exatamente com as nossas amizades. E o Jorão aqui, quando ele assumiu o reinado, ele falou assim: você quer uma coisa? Eu vou ficar
cidades, pode ajudar, porém o rei perdeu não. Mas o cara nunca está contente. O ser humano, irmãos, é assim mesmo, ele nunca está contente com a herança. E quando a gente vê essas coisas aqui, você vê no verso 6, e andou nos caminhos de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por sua mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Uma outra coisa que nós vemos é exatamente a união mística de fé, de conceito de fé. Ele tinha que servir a Deus, o verdadeiro Deus de Israel, Jeová, Javé dos israelitas. Acabe, a casa de Acabe, servia aos Baalins, 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera. A Jezabel tinha constituído um império terrível de idolatria. E agora o Jeorão, filho de Josafá, agora está também aderindo, né? Porque casou com a filha de Acabe, que era também uma idólatra. Então agora ele também está na idolatria. E a Bíblia diz, né, que aqui no verso 11, ele também fez altos nos montes de Judá, fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até Judá impeliu a isso, quer dizer, até o povo de Deus, ele fez com que o povo se tornasse idólatra contra Deus. Olha a amizade errada aonde leva. Primeira coisa que a amizade errada faz é fazer você se distanciar de Deus. A primeira coisa, que é isso, rapaz? Negócio de igreja, negócio de pastor, negócio de que é isso, rapaz? Negócio, para com isso. Mas a primeira coisa que acontece, as pessoas querem ver você no inferno, mas não querem ver você perto de Deus. Essa é a primeira coisa que nós estamos analisando a Bíblia Sagrada. É o que aconteceu aqui e é o que acontece hoje, irmãos. Essa palavra é para nós ficarmos espertos. Sabe por quê? Porque às vezes os nossos parentes nos levam a isso. Os nossos parentes, veja bem, nossos amigos, né? Aqueles amigos, né? Que não são amigos do capeta, não amigos do cristão. Não. Então o que acontece? Olha, a Bíblia diz que ele fez, até os moradores de Judá, ele fez com que as pessoas se tornassem idólatras, que as pessoas se tornassem blasfemas. Por que isso? Devido à amizade. E diz aqui exatamente o versículo 12, que então veio uma escrita para o profeta Elias, né? Elias já tinha partido, Elias já tinha ido, mas essa carta chegou, com certeza Deus já tinha dito para Elias que Josafá ia reinar e que o filho dele ia fazer isso. Chegou essa carta, ninguém sabe como chegou essa carta, um discípulo lá entregou. E quando a gente vê exatamente o versículo 13, aqui estava escrito, o conteúdo estava escrito: mas andaste o caminho de Israel e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém. Quando a má amizade ela cria na nossa mente, veja bem, uma direção, a queda está determinada. Foi o que aconteceu exatamente com esse rapaz. As amizades levou ele à ruína. Hoje, irmãos, muitos pais de famílias, muitas mães, muitos filhos estão perecendo, estão com problemas sérios em suas vidas devido às amizades. Não são as verdadeiras amizades, mas as falsas amizades, aquelas amizades que não são sinceras. Então, quando a gente vê isso aqui, né, Deus já tinha determinado: olha, vai acontecer uma coisa terrível com você, devido ao que você fez, vai ter uma consequência. A Bíblia fala que não existe mal sem causa, né? Então a gente vê exatamente essas questões. E quando a gente vê essa questão aqui, a Bíblia diz, né, no versículo 20 que nós lemos, batizando, que ele morreu aos 40 anos e foi-se sem deixar de si saudades, quer dizer, morreu tarde. Irmão, se tem uma coisa, um local onde existe muita mentira e falsidade, é em velório. Às vezes a pessoa, o pastor fica mais cuidado, porque o pastor que vai fazer velório, se ele não tiver cuidado, ele se torna mentiroso. Às vezes o camarada, você sabe que
cansei de já ver isso, né? De ver isso. Você vê sempre isso aí. Oh, coitado, meu parente foi, né? É uma bênção. Não é nada, não era nada disso, não. É que nem final de ano, né? Aquele espírito de Natal, aquela falsidade, né? Vai dar como um presente, né? É que nem o filho, a filha que é mal criado com o pai, vai ter os pais, vai lá dar um presentinho para conquistar o pai, né? Aproveitar o dia dos pais, né? É que nem o dia da mãe, o dia do avô, seja o dia que for, dia de festa e velório é onde você vê a hipocrisia e a falsidade. Final de ano, então, feliz ano novo para você, porque aquela coisa toda, está desejando que a pessoa morra seco, mas isso é bíblico, as pessoas são falsas mesmo. Mas aqui a Bíblia deixa bem claro uma coisa: esse cara morreu sem deixar saudade. E eu quero compartilhar com você nessa noite uma mensagem dizendo o que a tua família pensa de você e o que a tua família vê em você. Porque esse camarada aqui morreu tarde, morreu sem deixar saudade. Agora nós, o que a nossa família vê em nós e o que a nossa família, veja bem, o que a família vê em nós e o que a nossa família acha de nós. Será que se nós partirmos hoje, vai ser como esse camarada aqui? Morreu tarde, não vai ter saudade nenhuma, não vai ter nem lembrança, não vai colocar nenhuma lâmpada no cemitério lá, aqui já foi. Como será que nós estamos vendo exatamente essa questão de nossa família? Sabe, irmãos, existem algumas coisas que a família vê o pai, por exemplo, né, como uma pessoa, como um furacão, ou como uma pessoa revoltada dentro de casa. Hoje, devido a esse estresse que tem no mundo aí, só se fala em estresse, só se fala em um monte de coisa, então as pessoas, está todo mundo estressado. Só que veja bem, irmãos, o estresse não é motivo da gente, veja bem, perder a comunhão. Embora as pessoas, às vezes, irmãos, não sabem se colocar na posição de pai, de mãe, de filho, de tio, de avó, assim por diante. Então, como que as pessoas veem a nossa. Você sai do serviço, chega na sua casa, como que a família recebe? O filho, a mulher, como que recebe o marido? Como que o filho recebe a mãe, recebe o pai? E já chegou, rapaz, as crianças estão brincando, chegou o pai, vamos esconder aqui os brinquedos, porque senão o couro vai comer, né? Chega a mãe, rapaz, vamos guardar porque chegou a mãe. Quer dizer, como que os filhos estão vendo os pais, como os filhos estão vendo a mãe, como a mulher está vendo o marido, como o marido está vendo a mulher, porque irmãos, presta atenção nisso, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso aqui é um padrão, porque as falsas amizades, irmãos, as falsas amizades geram exatamente isso, nos leva a esse descuido. Isso é um descuido terrível. Então presta atenção nisso aqui, ó. Primeira coisa, a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 16 que Jesus está preocupado com isso. Jesus estava preocupado com isso, o que as pessoas viam nele. E ele perguntou para os discípulos no capítulo 16: o que dizem os homens ser o filho do homem? Eu quero saber o que eles veem em mim. Capítulo 16, versículo 15. O que as pessoas veem em mim? Olha só a resposta dos discípulos. Uns que é Jeremias, outros dizem que eu sou um profeta, outros dizem que é Elias. Cada um tinha uma interpretação, tinha uma visão de Jesus. Cada um tinha uma interpretação e tinha uma visão de Jesus. Nas famílias, irmãos, é a mesma coisa, irmãos. No lar, cada pessoa tem uma visão. A mulher tem a visão do marido, o marido tem a visão da mulher, o filho tem a visão da mãe, a filha tem a visão do pai. Só que essa visão muitas vezes é distorcida, como o caso de Jesus. Aí Jesus pergunta para os discípulos: mas vós quer dizer quem eu sou? Aí o Pedro, orientado pelo Espírito Santo, eu digo que é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pois bem, Pedro, você respondeu, mas não foi a carne e o sangue que revelou, não, foi o Pai que está no céu. Porque quer dizer assim, você, Pedro, teria condições de ter essa interpretação.
Você não teria condições, mas meu pai te deu interpretação. A nossa vida, irmãos, ela tem que ser, muitas vezes, Deus tem que dar a nossa interpretação. Sabe por quê, irmãos? Olha, às vezes nós estamos como os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos a visão correta do relacionamento de família. Nós não temos a visão correta do que cada pessoa é, do que cada pessoa significa. Então, veja bem, a gente tem que ver nesse regressão de relacionamento, porque como ter um bom relacionamento familiar, se nós não temos a visão correta de que cada um de nós é realmente representando um lar. Às vezes o pai é pai, mas não faz o papel de pai. Às vezes a mãe é mãe, mas não faz o papel de mãe. Às vezes o filho é filho, mas não faz o papel de filho. Às vezes é filha, mas não faz o papel de filha. Os papéis estão invertidos, irmãos. Então, como ter um bom relacionamento se os papéis estão invertidos? Olha o discípulo. O senhor é Jeremias. Não disse que o senhor é Jeremias. Outros são os profetas. Mas eu quero saber vocês, o que vocês dizem de mim. Aí o Pedro fala: Senhor, tu és o Cristo de Deus. Pedro, muito bem, não foi carne que você me revelou, mas meu Pai está no céu. Isso mostra, irmãos, que sem a revelação de Deus, sem a parte espiritual em nossas vidas, não existe um relacionamento familiar. A parte espiritual é essencial no relacionamento familiar. Se não houver, irmãos, uma parte espiritual, no geral, entre pai, mãe, filho, filha, se não houver essa unidade espiritual, com certeza não vai existir um bom relacionamento espiritual. Não tem condições, irmãos. Vai acontecer o que aconteceu aqui na história. O camarada vai matar os irmãos. Hoje não se mata, pode não se matar literalmente, mas pode se matar com palavras, com gestos, se mata com ações, se mata muitas vezes com coisas que não tem nem sentido. Então o que acontece? Como que é o relacionamento familiar? Será que o nosso relacionamento familiar é a raiva? Não, é o relacionamento da minha casa. Olha, quando eu chego em casa acabou minha alegria. O que está faltando? Deus. Está faltando em Deus, irmãos. Porque quando Deus está dentro de um lar, quando Jesus está dentro de um lar, literalmente o ambiente muda. O que fez o rei Jorão perder, irmãos, perder exatamente a postura de rei, perder tudo foi exatamente isso, que ele deixou de seguir o verdadeiro Deus de Israel. O mau relacionamento em um lar começa com a falta de Deus. Se não houver Deus, se não tiver a parte espiritual de acordo com o padrão bíblico, não existe um bom relacionamento familiar. A casa não é amável, se torna um tormento. E não venha com desculpa que é o capeta, não. É falta de Deus, porque Deus entrar, o capeta sai correndo. E muitas vezes, por falta de Deus também, aí a carne começa a dominar. Então o que acontece? Olha só, do lar deixa de ser um lar amável, o lar deixa de ser exatamente um lugar de amor, um lugar onde as pessoas têm prazer de estar, as pessoas não têm prazer nenhum mais de estar em casa. Por quê? Porque não existe exatamente amor. Então esse relacionamento passa agora a ser um relacionamento que, sabe, a casa passa a ser um tormento. O gerente da empresa, ele faz hora extra por fazer, porque às vezes ele está nem ganhando, ele fica na fábrica ou na empresa para vir para casa. O empregado não vê hora de ter hora extra ou alguma coisa para ele ficar na empresa também.
Porque se essa igreja não começar em casa, não vai ter igreja. Não existe igreja. Não existe igreja. Então, irmãos, quando a gente vê essas questões, né? Outra coisa, quando a gente começa a ver o mau relacionamento, a falta de Deus, aí começa exatamente o grande problema do relacionamento: as críticas. A crítica surge devido à vida espiritual da família. O marido começa a criticar a mulher começa a criticar o marido, a mãe começa a criticar a filha, a mãe critica o filho critica o pai e a mãe o filho, e vira o ambiente se torna um ambiente crítico. A falta do Espírito de Deus no mular cria exatamente isso. Agora o que acontece? A família passa, ao invés de ter um relacionamento de amor, de amizade, agora existe um relacionamento crítico. É coisa terrível isso, irmãos. É coisa terrível. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas, irmãos, olha o que acontece nessa questão do relacionamento crítico. A família, né? Ao invés de ter um relacionamento de amor, de carinho, de amizade, agora passa a existir aquele relacionamento. É assim mesmo, você é assim mesmo, você é aquilo outro. Começa as críticas, as acusações. Essas críticas vai chegando um ponto que não tem mais como se lidar com isso. Se torna um embaraço, se torna um embaraço. E o que acontece em seguida? Olha agora não tem mais jeito de fazer as pessoas se aproximar uma da outra, porque uma critica a outra de uma maneira que as pessoas agora não têm mais condições de se chegar uma a outra. Então agora deixa de se gostarem, agora passam a ser adversários. Não é mais amor, agora passa a ser adversários. Falta Deus. Matou os irmãos porque deixou Deus. Acabou com os irmãos porque deixou Deus. Por que deixou Deus? Por causa da falsa amizade. Irmãos, nós estamos vendo uma época que às vezes, eu sempre falo, às vezes a pessoa ouve uma palavra na igreja, uma palavra, não é a palavra de exortação, isso aqui é palavra de aconselhamento. Não é exortação isso aqui, é aconselhamento. A Bíblia nos está aconselhando a não cair nessa cilada. Porque infelizmente hoje as pessoas pegam conselho na mídia, pegam conselho de pessoas que não tem nada a ver de Deus, e as pessoas seguem a alimentação e está trazendo problemas seríssimos para os seus lares. Então o que acontece? Ao invés de as pessoas começarem a gostar uma da outra, as pessoas se tornam adversárias. Dentro de um lar, às vezes existe o pai é adversário do filho, né? Porque a mãe é o xodó do filho e o filho é o xodó da mãe. O pai se torna adversário da mãe, quer dizer, o marido se torna adversário da mulher, porque o marido, né, tem a filha como a vozinha e a mãe não gosta da filha para ver o pai tratando a filha com carinho. Aí começa essas guerras. Infelizmente isso tem causado problemas seríssimos nos lares. Então veja bem, como é que você vai fazer essas pessoas agora gostarem uma da outra? Diz para mim, qual é o psicoterapeuta, qual é o psicólogo, psicanalista que vai fazer as pessoas se entenderem? Ninguém. Quem vai fazer só as pessoas mudar essa postura é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Somente Deus pode mudar isso. Aleluia. Porque está na carne, está no coração. E só Deus, através da palavra, pode entrar, quebrar o coração, mudar a pessoa, mudar a alma, mudar o espírito, mudar tudo, de todas as pessoas. Porque também tem uma coisa, não adianta mudar um só, não. E quando acontece isso, que Deus muda um só, aquela pessoa vai ter que orar bastante para começar a Deus libertar as outras pessoas. E vai ter que orar dobrado, porque o negócio vai ser difícil para aquela pessoa. Então veja bem, quando existe
existe agora, dentro de um lar, os aniversários, a outra coisa que acontece é desvalorizar um ao outro. Já começa a pessoa não ter um valor adequado. O pai já não tem mais o valor de pai, a mãe já não tem mais o valor de mãe, o filho já não tem mais o valor de filho, a filha já não tem mais o valor de filha, porque os valores, irmãos, não podem ser invertidos. Os valores têm que ser preservados. Mãe tem que ter o valor de mãe para o filho e para a filha. O pai tem que ter o valor de pai para filho e para filha. Os valores não podem ser invertidos. Mas infelizmente, quando Deus sai do lar, os valores são invertidos. Às vezes é o filho que manda no lar, às vezes é a filha. Isso aqui é uma coisa seríssima. Então veja bem aqui agora: morreu Josafá, e agora Deus repartiu com os filhos tudo que tinha repartido. Agora o Jeorão pegou e falou assim: ó, sabe uma coisa, vai morrer mesmo? Não está escrito aqui não. Matou todos os irmãos para ficar sozinho, né? Olha, qual o valor que ele tinha como família? Qual é o valor dele de família? Quando nós estamos falando de valores, irmão, nós temos que pensar a primeira coisa: o valor da família está na instituição divina. Deus criou Adão e Eva para formar uma família, colocou no Éden para formar uma família, e formou uma família. E eles foram expulsos do Éden exatamente por quê? Porque eles deixaram exatamente de preservar os valores da família. Deus tinha dito para Adão: olha, você não vai fazer isso, você não vai comer da árvore, fruto da árvore no meio do jardim, não, da árvore da vida. A árvore não, você não vai comer não, porque o dia que você comer vai morrer. A serpente, sabendo com certeza que Adão não ia fazer o que ela queria, a serpente chegou na Eva e chegou para ela: olha só a amizade, olha só a conversa. A amizade chega em você de uma maneira distorcida dos valores. A amizade só chega em você com a maneira distorcida dos valores. Olha só o capeta como é astuto. Foi assim que Deus disse, né? Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem vai ser como ele. Vocês vão ser igual a ele. A pessoa vai chegar de você, a falsa amizade vai chegar de você invertendo os valores. Seu marido é isso aí, mete o pé nele, entendeu? Deus tem coisa melhor para você, não, mas isso não. Chegue ao Senhor, que Deus pode mudar a tua casa todinha. Deus entrar na tua casa e pode mudar seu marido, mudar filho, Deus pode fazer, pode fazer. Os valores não podem ser invertidos. Hoje o que mais existe são a inversão dos valores. Ah, sua esposa é isso, aquilo outro. Não, só que o pé dela tem um monte de mulher por aí. Mas isso não, mas isso não. Os valores da família têm que ser preservados. Pela Bíblia Sagrada só tem uma coisa que pode ser divorciada: é exatamente o adultério. O resto não. A pessoa não volta porque ele está na mão do capeta, é um viciado que está na mão do diabo. Mas a hora que Deus entrar em casa realmente, Deus vai libertar as pessoas, vai quebrar essa algema, o cativeiro, e Deus vai ser glorificado, porque Deus é glorificado através da família. Mas os valores, infelizmente, irmãos, da família está completamente oposto. E o diabo sabe disso, e a falsa amizade sabe disso. Olha só, o camarada é uma pessoa desqualificada, para não usar o termo, para não escandalizar os irmãos, desqualificada. Aí ele chega no nosso filho e fala assim: rapaz, esse negócio do seu pai é pastor, sua mãe é isso. Chega para o seu filho também, quer para ser crente, rapaz, que eles vão curtir a vida, rapaz. Aí, e o coitado do moleque, nem inocente, cai na jogada do camarada. Cai no certinho do camarada. Quando o coitado menos pensar, está na mão do diabo.
fez amizade com os coleguinhas lá, e os caras mostravam para ele, casa na praia, festa, aquela coisa toda, iate, e mulherada, aquela coisa toda, e ela, não, meu filho, não, vamos ficar onde nós estamos mesmo, porque Deus pode nos dar coisa boa. Mas o moleque se engraçou, se incentivou com os bandidos, entrou no mundo do crime, foi morto. E quantos estão perdendo a vida por falsas amizades, por coisas bonitas que Satanás coloca na vista das pessoas? Os valores, irmãos, os valores vão ser invertidos, e a mídia sabe colocar coisa bonita nos olhos nos nossos olhos. A mídia sabe colocar coisa bonita para inverter os valores, mas os valores bíblicos não podem ser invertidos, não. Então, quando a gente vê essa questão, veja bem, existe uma coisa: quando existe aniversário, existe valor, o que passa a acontecer é exatamente as pessoas agora, um é aceito em casa, o outro não é bem aceito. Existe lares, irmãos, tem pessoas que era um número, ela não é bem aceita. Ela não é bem aceita, por quê? Falta Deus. E quando falta Deus, irmãos, a coisa é complicada. Começa por aí. Então, é uma situação dificílima. Só Deus vai resolver. Isso é interessante, irmãos, que Satanás sabe disso. E como o diabo acabou com a família. Esse negócio da Constituição, a família é a célula mátrix da sociedade. É verdade. Se você pegar a Bíblia Sagrada, é isso mesmo. É a célula mátrix da sociedade. É isso? É, né? Tá bom. Mas o que a imprensa faz e a Bíblia faz contra a família? Está destituindo a família das verdades. É novela, é filme, é um monte de coisa que faz com que a família perca o foco da luz de Deus, da palavra de Deus. E as pessoas passam a viver de acordo com o foco de interesse. Irmãos, a coisa é complicadíssima. Então, irmãos, tem outra coisa. Qual o valor que nós temos que dar para o aconchego do lar? Pega, por exemplo, aquele filho pródigo. É o exemplo que eu quero dar para os irmãos. Ele só compreendeu o valor que o lar dele tinha quando ele estava passando fome, não tinha que comer, e queria comer e não podia nem comer o que os porcos comiam. Porque a Bíblia diz que ele desejava comer das alfarrobas dos porcos e ele não podia comer. Aí que ele lembrou: voltarei para a casa do meu pai, porque lá os trabalhadores do meu pai têm comida, tem pão, e eu vou chegar lá no meu pai, peguei contra o Senhor, peguei contra ti, não sou digno de chamar teu filho, me trata como um dos teus jornaleiros. Ele não queria nem ser recebido como filho, queria ser recebido como trabalhador. Ele só compreendeu o valor do lar quando ele estava em completa ruína. O camarada só dá valor para o pai e para a mãe quando ele está na cadeia ou quando está no hospital. Eu sempre que eu recebo carta de presidiário, a gente manda material para eles ler, e Deus converta eles dentro da cadeia, porque tem tempo para ler bastante, né? Então a gente manda bastante material. E a carta que eles mandam, né? Eu estou aqui, ora por mim, né? Sabe? Se você fica até com dó, né? Mas porque está lá, quando estava aqui na rua, quando sai para a rua de novo, geralmente, alguns realmente se conservam, mas a maioria volta para o crime de novo. Só valoriza o aconchego do lar quando está no pior estágio da vida. Infelizmente, irmãos, hoje as pessoas só vão valorizar o aconchego do lar, só vai valorizar o valor que Deus dá para o lar é quando as pessoas estão em péssima situação. Quando existe, por exemplo, uma separação de um casal. Eu falo isso, eu trabalhei numa empresa, tinha uma secretária, e um dia ela queria conversar comigo, ela disse para mim assim: olha, eu preciso conversar com você sobre uma coisa. Aí começou a falar:
E ela disse para mim assim, falou assim, Pedrosa, se eu pudesse voltar ao meu primeiro marido, eu voltaria, porque eu não sei o porquê eu larguei o meu marido. Foi a pior burrice que eu fiz na minha vida. Diz para mim, você não fez burrice, você fez o que o diabo mandou. Não é cristão, irmãos. Não é dirigido por Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas. Se Deus não tiver na nossa mente, nos nossos olhos, no nosso ouvido, na nossa boca, no nosso coração, no nosso ser, nós somos dirigidos por outra entidade, não é por Deus. Infelizmente a sociedade está vivendo assim. Então o que acontece, irmãos? O que acontece é que o valor do lar só é dado quando a pessoa chega ao extremo da infelicidade, como o filho pródigo, ou como o marido que perdeu a mulher perdeu o marido, e depois fala, que falta me faz, que falta me faz. Irmãos, como diz o caipira, chorar leite derramado não adianta. Tem que estar doando um canecão de leite ou café lá e tudo derrama, porque depois de derramar vai ter que limpar o fogão, né? Não adianta, irmão. Tem que cuidar do seu lar enquanto você está aí, enquanto o negócio está bem. Tem que cuidar do seu lar, colocar Deus dentro do lar enquanto tem tempo. Buscar o Senhor enquanto você pode achar e voltar enquanto está aberto. Não deixa a coisa descambar, porque depois de descambar, o trabalho é dobrado. Ah, mas tudo bem no meu lar, graças a Deus. Mas continua zelando, porque as falsas amizades estão aí. É falsa amizade com o pai, é falsa amizade com a mãe, é falsa amizade com os filhos, principalmente de escola, ginásio, faculdade. Mas como aconteceu com a região aqui, em 2 Crônicas 21, se aliou com o tal de Amazias, pronto. Deus falou assim, Deus, o que você fez, rapaz? Levou o camarada a desgraça total, família total. Então, quando a gente vê, outra coisa, qual é o valor que Deus dá para o nosso lar, irmãos? Porque nós damos valor para aquilo que Deus nos dá, é uma coisa, mas qual é o valor que Deus dá para o meu lar, para o teu lar? Pensa comigo, qual o valor que Deus dá para o meu lar? Ah, Deus não dá valor nenhum para nenhum ser humano, para lar nenhum, porque Deus não habita, irmãos, Deus dá um valor, porque o lar é instituição divina. Lá, Éden significa jardim das delícias. É como se fosse um jardim de infância para o primeiro casal. Deus criou tudo, preparou tudo para aquele casal. O lar, Deus tem que dar um valor para o nosso lar. E qual é o valor que Deus dá? Deus dá um valor de acordo com o relacionamento que o lar tem com Ele. E quando eu falo lar, eu falo de marido, mulher, filho, filha. E tem uma coisa, irmãos, por que eu sempre falo, o lar dividido é penoso, é trabalhoso? Por quê? Às vezes a mulher é uma bênção, mas o marido não quer nada. Às vezes o pai e a mãe é uma bênção, mas os filhos não querem nada. E só orando e jejuando muito para Deus mudar essa história, essa situação. Não pode desistir, tem que lutar em favor do lar. Nós temos que lutar em favor do nosso lar até o fim. A Bíblia fala sobre isso, aqui mesmo 2 Crônicas, mais para frente. Aliás, esse 1 Crônica, lá atrás, fala exatamente sobre uma mulher chamada Abigail. Abigail foi uma mulher que soube guardar o seu lar, porque o marido era um bêbado, Nabal era um bêbado, um alcoólatra terrível. E quando Davi mandou pedir, o servo pedir para Nabal arrumar comida para ele, para o exército dele que estava lá no deserto, o Nabal zombou do servo Davi, e Davi foi revoltado e ia matar todo mundo. Mas Abigail, ela tomou atitude como mulher de Deus. Ela tomou atitude. E ela foi enquanto Davi, ela colocou no jumento as cargas, tudo que Davi tinha pedido, e foi lá encontrar com Davi. E o que aconteceu? Depois de 10 dias, o marido dela morreu de uma enfermidade terrível. E Abigail se tornou a esposa do rei Davi. Irmãos, toma muito cuidado. Qual é o valor que Deus dá para o nosso lar? O valor que Deus dá para o nosso lar. Será que Deus vê algum valor no meu lar? Será que Deus vê algum valor no teu lar? Se
porque o nosso lar pertence a Deus, irmãos. O lar, nós estamos aprendendo na escola dominical aqui sobre exatamente o ensinamento de Provérbios. E quando fala de mordomia, veja bem, o que constituiu a escritura de posse de um terreno, de uma casa, é o ser humano. Mas Deus não criou o planeta Terra para ser dividido em porção, não. Era para ser de Deus e nós desfrutarmos. Mas infelizmente o pecado trouxe essa desgraça toda para o ser humano. Deus quer que nós tenhamos no nosso lar o valor que Ele quer para cada um de nós. Porque sabe, irmãos, Deus, Ele pagou um alto preço para que nós estivemos aqui hoje, ministrando essa palavra, e você estivesse aqui, porque Deus quer te de melhor do seu lar, lá do céu, na glória, o seu Filho amado e bendito para vir morrer nesse mundo, para nos dar a vida eterna. Olha o valor que Deus dá para o nosso lar. Pedro chega a falar da nossa salvação, que nós estamos comprados com ouro e prata, assim como, pelo precioso sangue de Cristo. Então, qual é o valor que Deus dá para o nosso lar? Qual é o valor que Deus dá para o nosso lar? Cada um tem que ver exatamente o valor que Deus dá para o seu lar. Outra coisa, irmãos, quando Deus entra em nosso lar, agora quando é um lar todo cristão, agora tem uma responsabilidade das pessoas. Agora cabe às pessoas esforçar para ter um bom relacionamento. Porque também tem gente que é folgada, rapaz. Ela acha que Deus é obrigado a fazer tudo. Deus dá uma família, Deus dá um lar, Deus dá um emprego, Deus dá saúde, e Deus tem que fazer o resto, fazer tudo. Não, nós temos que esforçar por alguma coisa também. Nós temos que nos esforçar por alguma coisa também. E tem muitas pessoas que não se esforçam por nada. Sabe, irmãos, tem certas coisas que nós temos que nos esforçar. Não adianta nós ficarmos simplesmente esperando. Nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude. E muitas vezes nós tomamos a atitude errada. Você sabe qual é a atitude errada? É aquela atitude da crítica. Essa é a atitude mais errada que existe. Às vezes o pai e a mãe, no intuito de querer ganhar o filho ou a filha para Jesus, começa a criticar. Não é o caminho. Não é o caminho. Esse não é o caminho. Outra atitude errada é a atitude do elogio. Às vezes a pessoa está errada e o pai e a mãe estão elogiando. É outra atitude. São os dois opostos que são verdadeiros, são verdadeiros e opostos. A crítica é uma atitude errada, mas o elogio muitas vezes é errado também. Está errado, irmãos. Não tem negócio que está errado e está certo. Não, isso não existe. Está errado, está errado. Então toma muito cuidado com isso, porque no nosso relacionamento muitas vezes nós fazemos a coisa errada. Nós tomamos a atitude errada. Ao invés de tomar as atitudes certas, tomamos a atitude errada. Ou passamos a ser críticos de uma maneira errada, ou passamos a ser, veja bem, elogiar aos filhos e a filha de uma maneira errada. Está errado, não tem negócio de passar melzinho, não. Eu sempre falo, não dá um nome bonito para coisa feia, porque não adianta. Então, irmãos, diante disso tudo, qual é o caminho da vitória para um lado? Quando a gente olha o texto de Atos, capítulo 16, muitas vezes mal interpretado, carcereiro de Filipe, quando aceitou Jesus, e Paulo antes falou para ele assim: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Cuidado com isso. Olha, você vai crer, Deus vai salvar todo mundo. Vamos devagar. Você crer no Senhor é o primeiro passo. Agora a salvação agora são passos consequentes. A Bíblia diz que o carcereiro ali levou Paulo e Silas lá para casa, e Paulo e Silas pregou, e a família toda aceitou ser batizada. É o que a Bíblia fala. A família toda aceitou. Então o primeiro passo é aceitarmos Jesus, levarmos Jesus para casa e colocarmos Jesus para toda a nossa família. Olha, a nossa situação está assim, porque está faltando o principal, e o principal é Cristo. E o principal é Deus. A situação é essa porque a necessidade para a situação melhorar é essa. Não adianta nós mudarmos
Se nós não colocarmos Cristo no centro da ação do nosso lar, irmãos, olha, vai ser difícil. O carcereiro ali colocou Cristo ali, o seu lar foi salvo, veja bem, ele também foi salvo, os soldados não mataram ele, então ele ficou liberto, e ele e sua família. Outra coisa, irmãos, qual é o caminho da nossa vitória, o caminho da vitória do nosso lar? É nós olharmos para o nosso lar exatamente com os olhos que Deus vê. Muitas vezes nós olhamos para o nosso lar diferente do que Deus olha. Às vezes nós olhamos para o nosso lar, não tem mais jeito, acabou, não tem mais jeito. Não, para Deus tem jeito. Quando Marta chegou para Jesus e falou assim: Jesus, mas ainda tem 4 dias, já cheira mal. Jesus falou assim: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E viu mesmo. Para mim, para você, pode não ter jeito, mas para os olhos de Deus tem jeito. Só depende da nossa atitude. Ah, mas você não sabe o crack, o conceito do crack é o seguinte: as pessoas, viciadas, o crack não tem volta. Não tem volta para muitos que não querem voltar. Mas para aqueles que querem voltar, Jesus liberta, e a pessoa passa a ser uma nova criatura. A questão toda é o seguinte: a nossa atitude. Qual é o caminho da vitória? Qual é o caminho da solução? Qual é a solução que nós temos para o nosso lar? É Jesus ser colocado na frente de tudo isso. Porque senão, irmão, não adianta nós lutarmos com as nossas forças. Porque se o pai começar a lutar com a força dele, ele vai descer no braço. Vai sair no braço com o filho, com filha, com genro, com nora, com sogra, com sogro, e o pau vai quebrar. Vai sair da razão humana. Isso não funciona. Pelo contrário, só vai escandalizar e só vai criar mais problema. O negócio vai para a justiça. E chega na justiça muitas vezes, nem quem é certo fica certo, né? Geralmente quem é certo fica com prejuízo. Tomar cuidado com isso, irmãos. Não vamos tomar atitude pelas nossas forças, pelas nossas ações, outra coisa, tomar atitude pela nossa razão. Eu tenho razão. Lembro uma vez o pastor Oswaldo, mais de 20 anos atrás, muito mais. Uma noite o pastor Oswaldo dizia assim: olha, o que mais tem no inferno é a pessoa com razão. Lembra que o senhor disse isso? O que mais tem no inferno é a pessoa com razão. Eu tenho razão. Eu tenho razão. Vai para o inferno com a razão e tudo. Irmãos, às vezes nós temos razão, mas ser obrigado a ceder. Se o irmão convive, você vai fazer o quê? Vai matar? Vai fazer religião não? Não, você tem razão também. Está certo. Eu fico no prejuízo, está tudo bem. A vez que o pastor Carlos pregou sobre os 4 cavalos do diabo, né? E eu estou certo, eu tenho razão, né? E os outros 2 não me lembro agora. Sobre os 4 cavalos do diabo, os 4 cavalos que levam as pessoas para o inferno. Eu estou certo, tenho razão, os outros 2 não me lembro agora. E é verdade, irmãos. São tipos de coisas que não tem nexo na mente humana, e na Bíblia Sagrada, a Bíblia condena isso. Então, qual é o caminho da vitória? É colocar Cristo no centro do nosso lar. A pessoa mais importante do nosso lar é Deus, é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é Deus. Irmãos, se nós fizermos isso, irmãos, com certeza o nosso lar vai mudar, o nosso relacionamento vai mudar, a nossa família vai mudar, a nossa vida vai mudar, tudo vai mudar. Mas quando Cristo for o centro do nosso lar. Jeorão é um exemplo típico disso. Deixou o verdadeiro Deus de Israel por causa de uma falsa amizade. Perdeu família, perdeu o reinado, morreu de uma doença terrível, que a Bíblia fala aqui, porque Deus deixou de ser o centro do reinado dele, passou a dominar o reinado dele, o eu. Muitas vezes, irmãos, o nosso lar, o centro não é Cristo, não é Deus, é o nosso eu.
Eu não sei como é que está o teu lar, eu só sei de uma coisa, irmãos, eu estou pregando o que Deus mandou. Se você veio aqui nessa noite, se você é bem-aventurado, que você ouviu o que Deus mandou pregar, sabe, irmãos? Nós estamos vivendo dias terríveis em que os nossos lares têm sido muitas vezes, mal conduzidos, porque falta a pessoa central, falta a pessoa principal do nosso lar, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pastor, vamos me orar. Ora por todos os lares das pessoas. Paz, Senhor, para todos. Amém. Senhor, nós estamos diante de Ti agora, Pai, intercedendo, pedindo em favor das famílias, em favor dos lares, em favor de cada casamento, de cada filho, de cada filha, Pai. Toma, Senhor, os lares em Tuas mãos agora, meu Deus. Vai abençoando a casa, a família de cada vida que aqui está presente, meu Deus. Entra com solução, entra com bênção, entra com graça, entra com misericórdia, entra com luz nesse lar agora, meu Pai. Coloca